mas eu trouxe aquilo que eu achei que é interessante para que a gente possa discutir aqui um pouco e trocar algumas informações de experiência. Tá? Então, aqui nós vamos falar sobre rotinas da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA. Né? Então, muitos de vocês, profissionais aqui do Barros, já participaram da CIPA, conhecem o funcionamento, ou conhecem de outros lugares ou aqui do hospital. Eu sei que alguns têm desejo de participar. Eu sei que tem outros também que não querem participar por algumas razões pessoais, talvez alguma impressão que o marcou, né, no passado sobre CIPA, talvez não quer se envolver. E tem outros que eu sei que gostam de participar, que querem participar, por se tratar de uma comissão importante. Tá? Então, a exemplo, nós temos pessoas aqui no hospital que, inclusive, já participaram de 2 mandatos de CIPA e estão aí prontos a participarem de um outro mandato, se forem eleitos ou indicados pelo trabalhador. Tá? Então, nós vamos começar aqui. Tá? Eu espero que nós possamos contribuir aqui com vocês nesse aprendizado. Tá? Então, eu queria que nós observássemos assim, a origem da CIPA. Né? Vamos entender isso. Né? Como surgiu a CIPA? Essa comissão surgiu de onde e como foi o surgimento dessa comissão. Então, nós conseguimos pesquisar e ver que a CIPA ela surgiu a partir da Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra. E pensando nisso, né, se a gente for passa um filme na nossa mente aqui, na nossa cabeça, que nesse período foi um período em que houve uma grande produção de máquinas, né, onde foi inserido no mercado de trabalho, onde o homem, naquela época em que não se tinha ergonomia, né, ainda não tinha esses estudos que hoje a ergonomia ela busca adaptar as condições de trabalho ao homem. Né? Então, naquela época, o homem tinha que se adaptar às condições de trabalho. Então, imagine só, as máquinas que surgiram naquela época e os homens tendo que se adaptar, né, de acordo com o seu biotipo físico, enfim, estatura naquela época. E sem contar que naquela época havia o trabalho também de crianças, né, nesse período, menores de idade, mulheres trabalhando com jornadas prolongadas. Então, a produção naquela época era o que norteava, né, as empresas naquela época e pouco se olhava para a segurança. Então, nesse contexto, né, surgiu grupos, né, e pessoas que começaram a observar isso, de que precisava haver uma solução para que as condições de trabalho fossem melhoradas para o homem. Então, havia acidentes, né, que estavam aumentando naquela época, em decorrência dessa adaptação do homem às máquinas, dessa jornada de trabalho prolongado. As condições não eram boas naquela época, então o grupo começou a se preocupar com isso, e aí surgiu, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, na Inglaterra. Então, no Brasil, o marco inicial dela foi em 1944. Interessante notar que no Brasil ela surgiu em decorrência de algumas empresas que vieram, né, empresas estrangeiras, que se instalaram aqui no Brasil e aí elas já vieram com as CIPAs, né? Então elas tinham CIPA na sua estrutura, na sua organização, e aí os brasileiros começaram a perceber que as empresas estrangeiras tinham CIPA, então é interessante que a gente brigue por essa causa. E aí, então, o marco inicial se deu em 1944, né, observando empresas estrangeiras que vieram para o Brasil com essa comissão, e aí isso começou aqui no Brasil. Então, hoje nós estamos olhando para trás, olhando para o passado e percebendo tudo que aconteceu relacionado a essa comissão. E hoje a CIPA atual ela tem toda uma estrutura, né? Tem toda uma estrutura para desenvolver o seu trabalho no que diz respeito à regulamentação, pelo menos o que é básico, né? Então, independente das empresas, do porte da empresa, do ramo de atividade dela,
mas ela vai ter que se nortear pela NR5. Então, ela tem uma norma que regulamenta, né, a atividade da CIPA, o que diferentemente do que nós percebemos no passado, tanto, né, no surgimento lá na Inglaterra no século XVIII ainda, e no Brasil em 1944, que não tinha essa regulamentação, né? Eles não tinham como... nós ficamos pensando como que eles iriam se embasar para solicitar inspeções, para solicitar liberação na época, para sair dos seus ambientes de trabalho ali, que naquela época eram muitas fábricas, né, em que eles pudessem abandonar o seu posto de trabalho para fazer inspeções, abandonar no sentido de deixarem, né, um período para fazer o trabalho da CIPA, né, inspeções, elaborar mapa de risco, ouvir os trabalhadores. Então, era muito mais difícil naquela época. E hoje, nós temos uma portaria que ela surgiu, ela foi editada originalmente pela portaria 13.214 de 1978. É claro que hoje nós já temos várias atualizações, ela já tem uma redação nova da NR5, que mudou algumas coisas. Mas o que eu quero dizer é que nós temos uma estrutura e temos embasamento para executarmos o trabalho, para que uma CIPA ela consiga atingir os seus objetivos dentro de uma organização, seja ela uma usina hidrelétrica, seja ela uma empresa montadora de carros, seja ela um hospital, ou particular, ou órgão público. Então, elas têm estrutura para executar o seu trabalho, tem condições amparadas por lei para iniciar o seu trabalho, para executar suas atividades. Tá? Então, só para a gente ter uma noção, para a gente se localizar no tempo em relação a isso, como surgiu a CIPA, como nós estamos hoje. Tá? E agora nós vamos passar para as atribuições da CIPA. O que nós queríamos realmente comentar um pouco hoje era sobre isso, nas rotinas. Quando nós falamos de abordar um assunto sobre a rotina da CIPA, era para falar sobre isso, né? Sobre as atribuições da CIPA, como ela tem executado o seu trabalho, né? Quais são as dificuldades, né, entre os membros da CIPA, quais são as dificuldades com a própria organização em que ela está inserida. Então, nós vamos pegar a primeira atribuição da CIPA aqui para a gente comentar um pouco. Então, isso com base no item 5.3.1, né? Diz que uma das primeiras atribuições é acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. Né? Então, ela tem que acompanhar esse processo. E como que a CIPA ela faz para acompanhar esse processo? Né? Porque, às vezes, assim, a CIPA ela inicia o seu trabalho, tem um processo eleitoral, ela é eleita, ela toma posse, né? E ela começa a desenvolver o seu trabalho. Mas, às vezes, por falta, isso eu falo de forma geral, nas várias empresas, por falta, às vezes, de uma assessoria, de uma instrução ou de treinamento, eles começam a fazer os seus trabalhos sem direcionamento. E como que a CIPA ela deve iniciar? A INR está nos explicando como que ela deve começar o seu trabalho. Ela deve acompanhar o processo de identificação de perigos com base nas medidas de prevenção já implementadas pela organização. Ou seja, a empresa, hoje ela tem, o ano passado, ainda existia o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse ano já entrou em vigor a NR1, a alteração que surgiu na norma regulamentadora NR1, e agora é um programa de gerenciamento de risco. Então, toda empresa ela tem que ter esse programa de gerenciamento de risco, com exceção de algumas empresas de grau de risco 1 e 2. Mas, assim, no caso, no hospital ele tem um programa de gerenciamento de risco. Se vocês forem na intranet, vocês vão perceber que lá tem um programa de gerenciamento de risco. Então, o trabalho da CIPA tem que começar por aí. Pegar o programa de gerenciamento de risco, que já existe no hospital, e entender esse programa, analisar os perigos e as avaliações de risco que tem nesse programa e a adoção das medidas que já foram implementadas. Então, aquilo que já existe,
A CIPA já vai fazer o trabalho, primeiramente, em cima do que a organização, a empresa, né, do que ela já fez. Porque as empresas elas têm a obrigatoriedade de ter um programa de gerenciamento de risco, de ter outros programas, né, voltados para a segurança do trabalho. E aí a CIPA pega esse programa, de posse disso, ela vai analisar esse documento, e aí ela vai conhecer já os riscos nos vários setores, as condições de risco, de perigo, onde tem uma exposição mais acentuada, onde há uma maior necessidade, né, de se ter uma maior atenção. Então, ela consegue estabelecer uma prioridade ali, né? Estabelecer um plano em que ela consegue priorizar aquilo que deve ser, ter um olhar mais apurado por essa comissão. Então, o primeiro passo que a CIPA tem da atribuição dela é acompanhar o processo já existente da empresa. Então, como que ela vai fazer isso? Por meio do presidente da CIPA, ela vai procurar o SESMIT da empresa, né? No caso, as empresas privadas é o SESMIT, no caso da EBSE é o SORT. Então, procurem ao SORT, procurem por meio do presidente, através dos veículos de comunicação interna do hospital, que é a intranet, que lá temos hoje vários documentos lá em que é acessível ao trabalhador. Então, o PGR é um desses que está acessível lá. E aí, com base nesse PGR, a CIPA vai iniciar as suas ações, vai nortear as suas ações ali com sua equipe, né? Que são hoje uma equipe de 21 ou 22 pessoas. Então, é muita gente para trabalhar. Então, as pessoas precisam ter norte. E para que ela possa ter esse norte, ela pegando o PGR em mãos, é como se ela tivesse um mapa ou uma bússola, né? Vamos dizer assim, um mapa em que ela pudesse identificar, por meio desse documento, os principais pontos que ela pudesse atacar. Tá? Então, essa é a primeira atribuição da CIPA, é identificar, acompanhar o processo, né, de identificação de perigos da empresa por meio dos programas já implantados. Tá? Então, não adianta, às vezes, vou sair daqui tirando foto à torta e à direita, vou sair aqui conversando com as pessoas. Primeiro passo é interessante pegar já o que é existente da empresa, analisar e checar um com o outro. Aqui no programa está me dizendo que em determinado setor existem certos perigos que já foram identificados, já tem as medidas de prevenção implementadas. E aí a CIPA vai conferir isso com o real. Então, esse é um dos primeiros passos. Tá? O outro passo da CIPA, aí sim, aí já é algo mais corpo a corpo que a CIPA tem que ter. Né? Então, é um processo de... o texto que nos diz que a NR nos traz é o seguinte: a CIPA tem que registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores, em conformidade com o subitem 1.5.3 da NR1, por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, sem ordem de preferência, né, com assessoria do SESMIT ou da USORT. Então, o que nós percebemos durante as várias gestões que tem passado no hospital, cada uma delas tem tentado elaborar um mapa de risco, e isso, de fato, é uma atribuição da CIPA. Tá? Isso é importante porque o que acontece? A CIPA ela tem que entender primeiro assim, a percepção dos trabalhadores quanto aos riscos, ou seja, ele vai chegar e abordar os colaboradores daquele setor e fazer perguntas para ele de como é o ambiente de trabalho deles, o que eles entendem como risco, o que eles acham que é uma condição insegura para eles, o que eles acham que pode melhorar. Isso avaliar a percepção de segurança, a percepção relacionada a risco do trabalhador. O que é interessante, tem trabalhadores que eles chegam no ambiente de trabalho que eles não conseguem enxergar determinados riscos, eles estão expostos. E aí nós, enquanto profissionais de segurança do trabalho, enquanto cipeiros, membros da CIPA, que tivemos treinamentos para isso, sobre riscos, nós temos um olhar em que nós já temos essa percepção, e ele não tem. Então nós temos que chegar e ouvir o trabalhador para entender se ele tem essa percepção. Né? Interessante, nessa foto aqui que nós colocamos aqui, a propósito, muitas pessoas podem olhar para ela e não perceber alguns detalhes nela. Né? Eu sei que ela é divulgada na internet, muita gente tem conhecimento, mas se olharem assim, tem pessoas que podem não ter a mesma percepção que os outros. Né? Pessoas que talvez não percebem o cachorrinho que está sentado aqui na calçada, né, no chão. Pode não perceber que tem uma mulher
que tem um velhinho também, e que nesse conjunto todo forma uma face de um senhor mais velho. Então, isso é percepção. E quando as pessoas estão no seu ambiente de trabalho, elas ficam meio que acostumadas. Parece que as situações de risco, as condições inseguras, parece que elas já se tornaram a moldura do ambiente. E quando chega alguém diferente, ele chega e observa, ele tem um olhar diferente, e ele consegue fazer perguntas. E quando a pessoa ela responde de maneira em que você percebe que é um risco e ela não, é porque a percepção de risco dela não está realmente tão apurada. E aí, entendendo essa percepção, aí é onde nós vamos anotar os riscos identificados e aí onde vai ser elaborado um mapa de risco. Tá? Então, o mapa de risco, que é feito por meio de identificação de cores, onde tem a graduação de tamanho desse mapa e onde tem ali informado os riscos ambientais, né, em que a CIPA ela recebe um treinamento para fazer esse mapa de risco, é uma atribuição exclusiva da CIPA fazer esse trabalho com a assessoria do SESB, claro. E é interessante notar que a nova NR5 ela trouxe umas instruções de que esse mapa de risco ele pode ser essa percepção, né, dos riscos do trabalhador pode ser feito por meio de mapa de risco ou pode também ser utilizado outra técnica ou outra ferramenta, sem que haja ordem de prioridade nisso aí. Então, aquilo que nós, enquanto CIPA, aqui no hospital, percebermos que por meio do uso das tecnologias disponibilizadas para a gente, e que nós possamos registrar essa percepção do trabalhador, se a gente achar que não é um mapa de risco esse que a gente tem que nós nos acostumamos a colocar nas entradas dos setores, se nós entendemos que tem uma outra técnica melhor, a gente pode lançar mão disso e utilizar essas ferramentas. Tá? Então, o importante é entender a percepção do risco dos trabalhadores e registrar. Tá? E, às vezes, não confundir essa avaliação de risco como se fosse uma análise de insalubridade para o trabalhador. É sempre importante entender, dentro do papel do cipeiro, essa atribuição dele. Se ele tem que fazer alguma coisa relacionada à insalubridade, buscar com que as condições inseguras, as condições insalubres sejam eliminadas para que a insalubridade ela seja eliminada. Esse adicional que o trabalhador recebe como uma indenização por ficar muito tempo, por trabalhar exposto a uma condição insalubre, isso não é bom para o trabalhador. Né? Então, futuramente ele pode adoecer. Ele pode vir a adoecer. Então, o papel da CIPA é não trabalhar como se fosse um sindicato, né? Um mini sindicato, vamos dizer, tentando buscar aquilo. Não que não seja justo, talvez, se perceber que alguém deve receber e não recebe um adicional, mas que a CIPA não é esse canal. Né? É interessante entendermos isso. A CIPA ela tem que buscar melhorias de condições, e uma vez as condições serem melhoradas, o risco sendo neutralizado ou eliminado, aí o trabalhador ele vai estar numa condição melhor, numa condição segura, numa condição salubre, e não vai ser mais necessário o adicional. Eu acredito que isso é o que todos buscam, né? Trabalhar em condição salubre, né? Na sua jornada de trabalho. Tá? Outro ponto, a CIPA ela precisa verificar os ambientes e condições de trabalho visando identificar situações que possam trazer saúde dos trabalhadores. Como que deve ser feita essa verificação? Né? Por meio de inscrições, pode ser até mesmo na etapa de análise e de percepção dos trabalhadores, agendar uma inspeção, programar uma inspeção em determinados setores, fazer isso de forma agendada junto à chefia do respectivo setor aqui, para que haja um tempo de qualidade nessa inspeção, em que o cipeiro ele vai chegar e vai analisar toda a estrutura daquele ambiente, né? Analisando condições inseguras, analisando os procedimentos, se existe procedimentos de segurança, né? Tendo uma percepção da conduta dos trabalhadores naquele momento também, e preparando um relatório, né, um relatório dessa inspeção para que possa ser encaminhado para que seja tomada a devida
as devidas providências e também o acompanhamento desse relatório, que é importante. Tá? Buscar saber se há um plano de ação ou se vai existir um plano de ação para esse relatório, com as pendências que foram identificadas, com as situações de risco que foram observadas ali. Tá? Então, tudo isso a CIPA ela tem dentro do plano de trabalho dela. Mais na frente a gente vai falar um pouco sobre o plano de trabalho. Ela tem dentro do plano de trabalho dela as inspeções que vão ser feitas nos ambientes de trabalho. Tá? Então, essa é uma das atribuições principais da CIPA, né? Inspeções nos ambientes de trabalho. Tá? Das inspeções é que vão emanar, né, várias situações em que a CIPA ela vai depois trabalhar para que as condições sejam melhoradas. Tá? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o plano de trabalho. Né? A CIPA ela tem a atribuição de elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança e saúde no trabalho. O que eu tenho percebido em algumas empresas que eu já passei, né, de experiência com CIPA, né, na siderúrgica, ferrovia, em outros estabelecimentos também, em que a gente prestou assessoria relacionada à CIPA. Ela não tem, às vezes, um plano de trabalho. E esse plano de trabalho é importante porque é onde ela vai planejar, né, depois que ela se organiza ali na primeira reunião do mês, com os seus membros ali, o presidente, aí todo mundo vai começar a dar ideias, né, do que deve ser feito, vai começar a surgir algumas prioridades, né, a questão também do calendário mensal de reuniões. Então, tudo isso tem que ser definido de forma clara num plano de trabalho. Quem vai definir esse plano de trabalho também as pessoas que serão responsáveis por realizar determinadas atividades. Quando você tem um número de trabalho assim, uma comissão e tem um número de pessoas, como é a CIPA, 22 pessoas, então, às vezes, se não houver uma delegação de atividades de forma específica para essas pessoas, alguns deles não são todos, porque tem muitos que são proativos, mas alguns deles eles acabam não entrando na dinâmica da CIPA, ficando um pouco parado, não se envolvendo muito, porque não tem, às vezes, algumas pessoas precisam disso, precisam que haja um direcionamento, ele precisa receber alguma orientação. E o plano de trabalho é excelente para fazer isso. Então, a CIPA ela precisa ter um plano de trabalho, ela precisa elaborar. O presidente, eu acredito que assim como a CIPA daqui, ela tem esse plano de trabalho, né, elaborado pelo presidente, pelos membros da CIPA. Né, eu acredito que isso os cipeiros devem ter esse plano de trabalho, assim como o calendário, né, no bolso, eu vou dizer assim no bolso, mas baixado assim no seu celular, né, no PDF, para ficar sempre olhando, observando, para entender, para que haja uma efetividade de trabalho. Para que o trabalho da CIPA ele não se resuma tão somente em reuniões mensais. Então, eu gostaria de pedir para a Kátia desligar a câmera. Eu recebi um recadinho aqui. Vai, Kátia, então, por favor. Então é isso. Vamos, se a CIPA, se você é membro da CIPA, se você é um membro da CIPA, é um cipeiro, se você não tem esse plano de trabalho, é interessante que você pegue. E, mais uma vez, eu me volto. Para aquelas pessoas que não são cipeiros, que ainda não trabalharam com a CIPA, entendam isso, né? Essas pessoas que foram eleitas, que foram indicadas, eles têm um plano de trabalho e eles realizam esse trabalho. Tá? É importante entender isso, porque às vezes a gente volta e fica pensando, né? Poxa, eu votei em determinado colega de trabalho e eu não sei de fato o que ele está fazendo. Então, é até interessante, né? Você perguntar, porque é algo bem aberto, né? Perguntar sobre o trabalho da CIPA, se tem um plano de trabalho, e entender o plano de trabalho do colega. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Outra característica das atribuições dela é a participação no desenvolvimento e implementação de programas relacionados à segurança e saúde do trabalhador. Como eu falei ainda agora no PGR, o PGR é um programa de gerenciamento de risco
né, que as organizações e as empresas devem ter. Nesse programa você vai perceber que existe outros, né, vamos dizer assim, subprogramas, vamos dizer que existe outros programas dentro dele que são gerenciados por este programa, pelo PGE. Aí a CIPA tem que se envolver nisso. Então, tem um programa de controle médico e saúde ocupacional, né, em que ela precisa, né, ela consegue, através do presidente, ela consegue acompanhar, através dos relatórios, né, do PCMSO, ela consegue acompanhar como é que está a saúde do trabalhador, ela consegue também perceber a questão do absenteísmo. Então ela precisa participar, né, da implementação desses programas, não somente no sentido de cobrar e ler o programa, mas no sentido de participar de forma ativa, né? Tem colaboradores que têm dificuldade, às vezes, de fazer o exame, fazer o seu exame periódico. Isso está dentro do programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, a CIPA ela pode muito bem se envolver no sentido de incentivar o colaborador a fazer isso. Tá? Então, existem programas de produção respiratória, programas de conservação auditivas, tá? Isso nas suas várias, em determinadas empresas. Aí, dentro do PGR, fala sobre EPI, EPC, tem laudos, né, também, dentro das organizações, em que a CIPA ela tem que participar desde a implementação e conhecer esses programas. Né? Então, ela tem um papel fundamental, enquanto trabalhador, de obter informações desses programas, de conhecer, de implementar, e para que os trabalhadores, né, para que a empresa, né, em que essa CIPA está inserida, para que ela possa conseguir alcançar o êxito desejado por meio desses programas. Outra atribuição é acompanhar a análise dos acidentes e doenças relacionados ao trabalho, né, nos termos da NR1, e propor, quando for o caso, medidas para a solução dos problemas identificados. Então, para aqueles que estão nos assistindo aqui, votaram nos colegas para ser eleito, entendam que quando tem acidentes de trabalho, a CIPA, inclusive, o ano passado tinha uma estratégia que o presidente fazia para que houvesse a participação dos cipeiros nas investigações de acidente. Na medida em que fosse acontecendo os acidentes, aí já tinham determinados cipeiros escalados para participar daquela análise e investigação. Tá? Então, é importante que a CIPA ela tenha essa representação dentro de uma análise e investigação de acidente. Né? Um acidente, por mais leve que aconteça, e tem implicações em que precisa ser analisado para justamente para que as causas elas sejam encontradas, né? A gente sempre fala que o objetivo da análise e investigação do acidente, ela não busca nenhum culpado, mas ela busca causas, para que haja um plano de ação eficaz depois para essa causa e para que se elimine a possibilidade de que outras pessoas se acidentem. Então, o cipeiro ele tem um papel fundamental, né? de participar da análise, da investigação, propor ali, né, quando for o caso, as medidas para a solução do problema identificado. Né? Então, o cipeiro ele tem voz nisso dentro da instituição. Né? Ele pode propor uma medida ali que ele acha que é interessante, que vai eliminar aquela condição. Ele pode ouvir o trabalhador, ele deve ouvir o trabalhador, o cipeiro. Ele tem que ouvir o trabalhador, ouvir testemunhas, pessoas que estarão ali, que estiveram no momento do acidente, para que ele possa identificar. Então, essa fase de investigação, inclusive eles têm, né, os membros da CIPA, eles têm um treinamento e uma parte específica para análise e investigação de acidente, né, onde eles buscam ali, através de análise de causas, né, eles buscam entender como aconteceu o acidente. Então, o papel do cipeiro é fundamental. Né, e isso fica marcado, né, para o cipeiro quando ele investiga um acidente, quando ele analisa que ele consegue dar uma sugestão e que essa sugestão ela é implementada e que depois a gente percebe que diminuiu, né, a ocorrência de acidentes por conta dessa atitude dele. Isso é importante. Tá? Então, o papel do cipeiro é fundamental. Né? Então, muita gente acaba desconhecendo, né, a importância desse cipeiro. Vamos continuar, que eu
para a gente não perder o tempo aqui, né, não ultrapassar muito. Tá? Sobre CAT, né? Então, uma das atribuições dele é solicitar junto ao SESMIT ou ao SORT, né, informações sobre a saúde do trabalhador, né, entender como os trabalhadores estão. Como que ele vai entender isso? Através do PCMSO ou outras informações advindas do PCMSO. Ele também pode solicitar as CATs, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, emitidas dentro da organização. Né? A CIPA ela tem essa atribuição. Eu me lembro que, por meio do SEI, né, na CIPA, acho que 2019, 2020, foram solicitadas essas CATs também dos trabalhadores, e a CIPA ela tem o papel de olhar, né, de entender. Ali, claro, tem que resguardar o sigilo médico e as informações do trabalhador também, algumas informações que são sigilosas. No entanto, ele consegue analisar na CAT e confirmar que houve CAT para determinados acidentes. Tá? Então, todo acidente que traga alguma lesão para o trabalhador, né, que traga perda de tempo, né, lesão para o trabalhador, esses acidentes eles precisam ser registrados. Né? Junto à Previdência Social, o INSS precisa ser comunicado, isso por meio da CAT. E aí, a CIPA tem um papel de fiscalizar isso, de perguntar, olha, teve um acidente com a Maria determinado tempo, eu gostaria de ver a CAT dela. Né? Então, a CIPA ela tem esse papel importante. Tá? Outro papel importante é propor ao SESMIT, né, quando houver a organização, a análise das condições e situações de trabalho nas quais considere haver risco grave e iminente, né, à segurança e saúde dos trabalhadores. Esse risco grave e iminente é aquele em que o trabalhador está exposto de maneira que, se houver, né, ali um acidente, a lesão elas são gravíssimas, né, algumas fatais. Então, essas situações, quando são percebidas, a CIPA ela pode solicitar ao SESMIT e a organização a interdição daquela atividade. Né? Ela pode solicitar. Então, como vai ser essa interdição? Vai haver uma análise criteriosa e bem crítica, porque se houver uma situação em que um trabalhador, por exemplo, ele está executando um trabalho em altura, vamos dizer, 40 metros de altura, o cara está sem o cinto de segurança. Se ele cair de lá, com certeza, a lesão vai ser grave e vai ser fatal. As consequências serão graves ou serão fatais. Então, a CIPA tem um papel de observar e entender, olha, essa situação aí ela requer uma atenção, inclusive ela pode ser interditada. Né? Como já houve situações aqui no hospital de trabalho em altura em que foram interditadas. Né? Foram interditadas porque, se houvesse um acidente, com certeza seriam condições gravíssimas ou até mesmo uma fatalidade. Então, ela tem esse papel, é importantíssimo o papel da CIPA. Quando ela age, ela atua dessa forma, e que depois ela percebe que ela conseguiu evitar um acidente grave, uma fatalidade, isso não tem preço, sabe, para a comissão. Isso é um legado que ela vai levar por ter contribuído com a vida do colega, com a vida de um trabalhador, seja terceirizado, enfim. E outra atribuição dela é promover anualmente a CIPAT. Eu fiz questão de colocar aqui para vocês a CIPA que fizemos do ano passado, a CIPA do ano passado que realizou esse trabalho. Eu coloco uma bicicleta aqui também para vocês, quero lembrar-lhes aqui que houve um ganhador dessa bicicleta, inclusive foi o nosso amigo Sérgio que ganhou essa bicicleta. Vai no Parque do Tinga com ela aí aos finais de semana. É um evento, por que eu estou querendo dizer isso? É um evento que traz muita descontração, mas que traz um conteúdo, uma semana que nós falamos que se essa semana, se ela for bem aproveitada, é uma semana que vale por uma vida toda. Porque ela fala de prevenção de acidentes, ela fala de prevenção de doenças. Né? São assuntos que profissionais vêm e abordam, né? Assuntos específicos, né, relacionados ao acidente de trabalho. E isso é uma semana, e está previsto na legislação. Né? Na NR5. A empresa, juntamente com a CIPA, ela tem que promover anualmente, né, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Tem envolver todos os trabalhadores. Tá? Então, é um momento, né, um ambiente propício, né, para ser disseminada a questão de segurança do trabalho, prevenção de acidentes. E também muita descontração. Né, esse ano tem um destaque não só para a organização lá no caso lá nosso, lá da Sorte, né, que a gente esteve à frente, o nosso amigo Arnaldo, né, que
esteve à frente da organização, no caso da USOCH, e também aos membros da CIPA, e foi um cara que trouxe muita descontração, né, assim, para o ambiente. Houve dança de carimbó com o pessoal, houve teatro, enfim, houve algumas músicas interessantes também, que naquela época de pandemia eu ainda lembro como se fosse hoje, né, uma jovem trouxe uma música lá que ficou marcado. Então, assim, é um momento importante, né, esse momento da CIPAT. Então, a CIPA ela tem essa atribuição, e quando ela realiza essa CIPAT, que ela traz um evento, e que as pessoas depois comentam, e que pô, foi muito legal, né, já cria uma expectativa para o próximo, então isso, quem fez parte dessa CIPA, ele sai ali com o sentimento, né, de dever cumprido, né, de que ele fez aquele trabalho. E, geralmente a CIPAT, a gente nós temos organizado para que a gestão da CIPA, ela termine, né, e culmine com a CIPAT, então o encerramento na CIPAT. Então isso é muito bom. Tá? Então, aqui no Barros a gente tem feito as CIPATs e sem nenhum impedimento, né, tem sido muito, muito legal. A gente espera que cada ano que passe tenha mais uma adesão por parte do trabalhador, tá? E que contribua com a CIPA nisso. Tá? Eles se esforçam, a CIPA ela se debruça numa programação para que seja a melhor possível para você, trabalhador, para você, profissional, técnico de enfermagem, enfermeiro, promédico. O nível de alcance é para todos os trabalhadores do complexo. Tá? Então, seja da parte administrativa, seja assistência, né, seja a parte médica, todos deverão participar, porque o conteúdo, e quando se fala de prevenção de acidentes, é para todos. Tá? Agora eu vou falar de alguns conflitos. Nós estamos chegando no final. Quais são alguns conflitos que tem na CIPA? Né? A primeira dificuldade, né, o item 5.3.2 diz que cabe à organização proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constantes no plano de trabalho. Vamos voltar aqui um pouco ao plano de trabalho. Tá? Então, pessoal, qual que é a dificuldade agora? Você que é cipeiro, você que já foi cipeiro, ou você que pensa em ser cipeiro e fica pensando, será que eu vou ter tempo para executar essa atividade? Será que eu vou poder participar? Né? Qual que é a dificuldade? Quando a CIPA não tem um plano de trabalho elaborado que engloba todas as atividades, quando eu falo todas as atividades, é desde as reuniões mensais, que são as reuniões ordinárias, desde as inspeções nos setores de trabalho para a questão de levantamento de risco para a elaboração dos mapas, ou outras atividades. Tudo aquilo que você acordar e colocar dentro de um plano de trabalho, esse plano de trabalho ele é encaminhado, através do presidente da CIPA, ele é encaminhado para as chefias, para as divisões, para as unidades, para as chefias. E detalhe, a superintendente ela tem anuência também nesse plano de trabalho. E esse plano de trabalho, uma vez ele firmado, a chefia ela vai ter esse plano de trabalho lá dentro do processo SEI, que hoje é mais fácil, né, ele acompanhar pelo SEI. E uma vez ele tendo esse plano de trabalho em mãos, não tem porquê porque haver assim, dificuldades para a liberação do trabalhador. Até porque ele vai se programar, ele vai conseguir colocar uma outra pessoa, se for o caso, para segurar ali 1, 2 horas no lugar daquele trabalhador que é da CIPA. Tá? Ele vai conseguir fazer isso. Então, ele vai conseguir se planejar, né? Ele vai conseguir, junto com a equipe dele, junto com o setor dele, também fazer o planejamento dele ele vai adequar as atividades com o planejamento da CIPA para que aquele trabalhador possa ser liberado. Tá? Então, às vezes acontece alguma dificuldade, às vezes se, por exemplo, alguma chefia, se ele não tem o conhecimento do plano de trabalho, se ele não conseguiu visualizar, não sei, por algum motivo, o cipeiro, nós sempre orientamos que ele vai até a chefia e mostre para ele o plano de trabalho. Digo, esse aqui é o plano de trabalho, durante o ano todo, esse plano de trabalho tem que ser já fechado durante o ano todo, para que ele possa se programar. Porque nós temos que, convenhamos também, que não é interessante, no caso aqui do Barros, vamos citar o exemplo da UDIP, um setor que tem uma demanda muito grande de pacientes, principalmente no período de pandemia que a gente viu, a liderança de enfermagem, uma chefia,
receber um cipeiro, né, perguntando para ele, olha, eu vou ter reunião da CIPA depois de amanhã, posso participar? Ou amanhã. Fica ruim para ele. Então, esse é um dos conflitos que precisa ser melhorado, e é a questão da comunicação. E essa comunicação está relacionada ao plano de trabalho. Uma vez um plano de trabalho organizado, preparado do começo ao final do ano, e a chefia efetivamente lendo e entendendo esse plano de trabalho, esse conflito ele vai ser menor. Tá? Outro conflito relacionado, esse conflito ele já está ligado entre os cipeiros e o restante dos trabalhadores, que é quando se fala em divulgação. Né? Então, bem, pessoal, a CIPA ela precisa, a NR5 diz que as deliberações e encaminhamentos da reunião da CIPA devem ser disponibilizadas a todos os empregados, né? Em quadro de avisos ou por meio eletrônico. Então, ela tem que ser divulgada, tem que ter ampla divulgação. E hoje nós não temos, assim, desculpa para dizer assim, nós temos dificuldade em divulgar. Nós temos várias plataformas, né? Tem intranet do hospital, tem grupos no hospital, né? Grupos que podem ser divulgados também, as deliberações. No SEI também é uma forma de dar essa ciência, né, de alguma forma para o trabalhador. Mas o importante é que a CIPA ela faz muita coisa. Eu fico olhando para o ano passado. A CIPA do ano passado, ela desenvolveu vários trabalhos, várias atividades, teve várias ações importantes, inclusive o Sérgio, nosso colega que foi cipeiro, ele vai trazer para vocês, e que eu acredito que precisa de maior divulgação. Isso para o trabalhador, né? Para que chegue ao trabalhador, para que eles todos conheçam esse trabalho. Tá? Então, isso é um dos conflitos que, às vezes, os colaboradores começam a falar, não vejo a CIPA fazendo nada, não vejo atuação, mas ela tem uma atuação sim. Tá? Nós precisamos melhorar a questão da divulgação. Tá? Estamos caminhando para o fim. Tá? Outra questão é a ausência de indicação estratégica. O que nós queremos dizer com isso? A CIPA, o item 5.4.1 da NR5 diz que a CIPA será constituída por estabelecimento composto de representantes da organização e dos empregados. Ou seja, a CIPA ela é composta de representantes do empregador, né, da organização em que ele vai indicar, e tem membros que foram eleitos, os trabalhadores que elegeram. Aqueles que são eleitos são pessoas que se esforçam e começam a divulgar o desejo, né, o desejo de participar da CIPA. Obrigado. Eles têm um desejo de participar da CIPA. E aí tem um processo eleitoral, né, e eles são eleitos e começam a participar da CIPA. E tem um treinamento, e dentro do treinamento eles adquirem conhecimentos para executar suas atividades. Do lado do empregador, que são indicados, o que nós vemos que as empresas elas precisam fazer como indicação estratégica? Uma vez você indicando pessoas que têm poder de decisão, de liderança para fazer parte da CIPA, como sendo indicados ali, essas pessoas elas vão fazer com que as demandas elas tenham uma fluidez melhor, né? Com que situações que precisam ser resolvidas elas possam o mais rápido possível serem encaminhadas, né? E nisso eliminando condições de risco o mais rápido possível, porque são pessoas que têm poder de decisão. Em algumas organizações em que tem supervisores, em que tem chefias, né? No nosso caso, nós temos liderança aqui do hospital, nós temos chefes de unidade, chefes de divisão. É importante que pessoas que a organização, que ela indique pessoas assim, que tenham poder de liderança também para participar da CIPA, para que haja uma resolução melhor, né, e mais rápida dos problemas. Tá? Então, às vezes, precisa-se disso. Né? A indicação da CIPA ela tem que ser estratégica pelo empregador. Né? Pelo empregador, ela tem que ser uma indicação em que pessoas que estejam ali, eles vão contribuir com o papel dos cipeiros, né? E vão ter um olhar crítico também, vão ter um treinamento, mas que eles também tenham poder de decisão na organização. Tá? Porque tem algumas situações em que se requer agilidade, né? E algumas podem atrasar. Tá? Então, pessoal, eu
eu quero concluir aqui, esse breve comentário que tivemos aqui. Se nós pegarmos a NR5, né, para ler, nós vamos perceber que é uma NR um pouco extensa, mas ela vai falar do treinamento, ela vai falar da estrutura, da organização da CIPA. O nosso tempo aqui é pouco, eu acabei até, inclusive, passando um pouco, nosso amigo Sérgio vai vir estar com vocês logo mais, aí acabei passando um pouco do período, mas eu quero agradecer aqui ao NEP pela oportunidade, né? Estou finalizando, quero agradecer ao NEP pela oportunidade e dizer que estamos sempre à disposição, né? Espero ter contribuído para aqueles que estão nos assistindo, agradeço a todos também que acessaram o link, que dedicaram esse tempo para assistir essa pequena apresentação, tá? Então, muito obrigado a todos, tá? Uma boa tarde para todos, uma boa noite. Sérgio, nós temos uma pergunta aqui, uma única pergunta no chat. Sim, fica à vontade. Vou fazer, e aí a Ivonete pergunta como proceder quando em um local de trabalho que não é gerenciado administrativamente pela empresa, houver situação de risco que são ignorados pela mesma. Cabe à CIPA da empresa em questão a responsabilidade de trabalhar para que essas condições sejam melhoradas, mesmo que o setor seja terceirizado? Sim, uma boa pergunta, né? Bem elaborada. Dentro da NR5, ela traz a responsabilidade dos terceirizados, né? Em terem CIPA, né? Dependendo do número de funcionários, e se ela tiver mais de 180 dias no contrato dela, ela tem que constituir uma CIPA. E aí, ela também tem que gerenciar os riscos dela. Mas vamos dizer, igual a pergunta dela, que mesmo tendo CIPA, né, essa empresa terceirizada, é uma condição que está na gestão de uma terceirizada e que ela não atue, mas a empresa, a contratante, ela responde solidariamente. Então, está dentro do nosso, vamos dizer assim, da nossa responsabilidade, né, do empregador. E a CIPA, ela é uma representante do empregador. Né? A CIPA, ela tem ali representantes sindicatos. E aí, se houver uma condição de risco, mesmo sendo ignorado, né, pelo terceirizado, a CIPA tem sim, ela pode fazer relatórios de inspeção. E digo também que, nesse caso, mesmo que seja um trabalhador que ele não seja da CIPA, mas ele pode procurar a CIPA, ele pode procurar o sorte aqui do hospital para que as providências sejam tomadas. Tá? Então, quando se fala de risco, mesmo aqui, um risco sendo de terceiros ou de outros, mas que possam influenciar aqui dentro do hospital, nós temos gestão e temos responsabilidade sobre ele. Tá? Eu não sei se consegui responder a pergunta, se foi à altura, Chile. Foi da Ivonete, né? Eu espero que ela tenha ouvido e esteja sendo satisfatória a resposta. Então, nós agradecemos, então, a sua participação. Sérgio, muito obrigada. Foi muito instrutiva a sua apresentação. Agradeço mais uma vez, em nome do NEP, né? Essa parceria que a gente está estabelecendo agora. E agora vamos para a apresentação do Sérgio, do próximo Sérgio, do Sérgio França. Obrigado. Tá certo? Obrigada. Até mais, obrigado. Até mais. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Eu posso ficar no login dele para ganhar tempo? Pode sim, sem problema nenhum. Deixa eu tentar aqui permitir a nossa apresentação. Conseguem ver a apresentação? Boa tarde. Tudo bem, está sendo visto por todos. Tá. Acredito então, que sim. Posso iniciar, então, né? Sim, pode iniciar. Fique à vontade.
Boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio França, sou biólogo, trabalho na unidade de laboratório de análises clínicas. Também tenho outras formações, sou biomédico e também já atuei como bombeiro militar. Então, eu tenho muita simbolismo por esse tema de prevenção de acidentes, né? Então, a gente tem um pouco de experiência nessa área. E eu participei 2 gestões, né? As 2 gestões anteriores da CIPA, eu atuei como cipeiro nesse hospital. Então, eu trouxe hoje alguns relatos dessa nossa experiência e apresentar também para vocês um pouco da atuação da CIPA no hospital, né? Sabemos que a CIPA ela ainda é embrionária, né? Ela é uma criança de 4 anos aqui no hospital. Então, se tem muita... espera-se muito da CIPA, né? Mas a gente sabe que ainda está se amadurecendo, esses grupos que estão chegando agora estão se amadurecendo, então espero que daqui para frente a CIPA esteja mais presente e tenha mais visibilidade ao trabalhador. Então, vamos lá, começar. Qual é a importância da CIPA, né, para uma empresa? O Sérgio, ele tratou um pouco da parte normativa, né, da NR5, ele trouxe algumas atribuições. E dentro dessas atribuições, nós temos algumas importâncias que trazem melhoria para a empresa e para o local de trabalho. Por exemplo, na diminuição do número de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, melhorar as condições de trabalho, né? Então, a CIPA ela trabalha para isso, para sempre dar condições de trabalho melhor ao trabalhador, visando sempre a prevenção de acidentes. Manter o trabalhador informado sobre a norma de segurança, né? Essa iniciativa é pioneira dentre as CIPAs, né, que já passaram aqui no hospital, de promover essa educação continuada. É um trabalho muito importante que a CIPA desse ano trouxe e espero que continue. Certo? Estimular a cultura de segurança, então, divulgar as medidas de prevenção, né, para o trabalhador, manter informado sempre. E o fruto de todo esse trabalho da CIPA, qual é? É a satisfação do trabalhador. Saber que a presença da CIPA garante, naquele local de trabalho, condições melhores para que o trabalhador não se acidente, né? Dessa maneira, a empresa também vai ganhar, por quê? Vai aumentar a produtividade. Aquele trabalhador ele vai estar satisfeito naquele ambiente de trabalho. E com isso ele vai adoecer menos, ele vai faltar menos, né? Daí o absenteísmo, né? Que é a ausência no local de trabalho. E todos ganham no final. Tanto o trabalhador, que está satisfeito, como a empresa, que aumenta a sua produtividade. E quanto mais enganjado for os membros da CIPA, né, melhor serão as condições de segurança no ambiente de trabalho. Por isso que a gente conclama, né, os cipeiros dessa gestão e os próximos que virão, né? Eu acredito que muitas pessoas aqui que estão assistindo têm o interesse de participar da CIPA, né? Ou tem esse compromisso da cultura de segurança. Então, quanto mais esse grupo for enganjado, melhor para a segurança do nosso ambiente de trabalho. Então, se enganjem mais, se dediquem mais, sejam atuantes. Eu não espero por um colega X ou Y. Dê o passo, proponha uma medida para mudar o seu local de trabalho, né? E o que a gente observa no hospital é que precisa de pessoas dedicadas a iniciar esse trabalho. A partir de agora, eu vou tratar um pouco sobre a experiência que nós tivemos, né, durante essas 2 gestões da CIPA, né? E a gente observa que tem muitas atribuições que a CIPA ela tem que executar durante aquele 1 ano de gestão. E a gente observa que o maior tempo dedicado desses cipeiros é justamente na elaboração ou atualização de mapa de risco. Quando as CIPAs iniciaram aqui no hospital, não se tinha mapa de risco em nenhum local. Daí começou-se a desenvolver visitas nos locais onde foram mapeados os riscos. Hoje já se encontra, acredito que na maioria dos locais de trabalho, um mapa de risco afixado lá, num local bem visível, para que todo trabalhador ou pessoa que acessa aquele local perceba quais são os riscos daquele local, né? Opa, aqui tem risco biológico. Será que eu não preciso de um EPI para acessar?
eu posso acessar essa área que é uma área restrita. Então, essa é o objetivo. Esse é o objetivo do mapa de risco, né? Então, ele é a bola maior das atribuições, né? Em seguida, seria análise dos acidentes, né? A gente sabe que no hospital ainda tem um número significativo de acidentes, e o papel da CIPA, como o colega Sérgio tratou anteriormente, é que seja feita análise de risco pela CIPA. Então, em conjunto com o Sérgio, o cipeiro, ele vai no local de trabalho, conversa com o empregador que se acidentou e tenta levantar que condições daquele local favoreceram um acidente, visando o quê? A prevenção de novos acidentes naquele local. E em terceiro seria a organização da CIPAT. Então, ela acontece sempre no final do ano, mas para você executar um evento desse porte, você tem que se organizar desde o começo do ano. Então, isso também leva tempo, atrás de parcerias, porque a gente sabe que ainda não se tem um recurso, né? Isso é um desafio, né? Não se tem um recurso para que você possa elaborar esse evento da melhor maneira que se pretende, né? Então, tem que ir atrás de parcerias, palestrantes, enfim, etc. E, em pequena parte do tempo, né, da CIPA, a gente observa que fica para as outras atividades, que são importantes. Por exemplo, as demandas dos trabalhadores, né? A gente sabe que existem muitas não conformidades no nosso ambiente de trabalho e que elas precisam ser tratadas. E uma das funções da CIPA também é essa, atender essas demandas. Outro ponto, exigir o cumprimento da legislação trabalhista, né, relativa à segurança do trabalho. Nós temos muitas NRs para serem cumpridas no hospital. A gente sabe que não se cumpre até o momento na sua integralidade. Então, a CIPA também tem esse papel de tentar reverter essa situação, porque tudo vai culminar num local salubre, num local seguro de trabalho. E essas 3 atividades, mapa de risco, análise de acidente e organização da CIPAT, elas são atividades obrigatórias. Então, a CIPA, ela tem que executar essas atividades. Por isso que ela sempre está muito presa, o seu tempo, acredito que 70% do seu tempo está dedicado a essas atividades, que são importantes, mas que demandam muito tempo. Então, pouco tempo tem-se para tratar das outras demandas. Espero que com essa nova gestão das CIPAs se dê uma atenção melhor às demandas dos trabalhadores, porque é isso que eles anseiam, né? O trabalhador anseia justamente ter esse retorno, esse feedback. Falar um pouco sobre a elaboração dos mapas de risco. Como o Sérgio falou, é a percepção de risco daquele local, né? Aquele local tem risco químico, risco físico, risco biológico. E esse aqui é um modelo simplificado de como é feito esse mapa de risco, né? É uma área grande, um risco grande. Uma área pequena, um risco pequeno. E embaixo a gente pode sugerir os EPIs para aquele local em questão. A legislação, ela só fala que a CIPA ela tem que executar o mapa de risco, né? Mas a gente sabe que só o mapa de risco ele não é suficiente para te relatar todos os riscos que você identifica naquele local. Então, por isso que é importante as CIPAs, a partir da nossa gestão, que foi 2020, a gente votou na Assembleia que toda visita técnica para se elaborar o mapa de risco fosse exigido do cipeiro um relatório, né? Um relatório em que ele vai apontar as não conformidades que não podem ser ilustradas pelo mapa de risco. Então, ele vai apontar, opa, lá naquele local tem uma cadeira que está quebrada, então tem um risco ergonômico. O trabalhador está trabalhando em pé, tem um risco ergonômico. Ou está trabalhando num local em que não tem dispositivo de segurança, aquele pérfuro cortante. Então, tudo isso, no final daquela visita, para elaborar o mapa de risco, vai ser gerado um relatório. Então, isso já foi um ganho na atuação das CIPAs aqui dentro do Hospital Barro Barreto. Então, é exigido que, além do mapa de risco, se elabore esse relatório que tem uma grande importância. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de um relatório que a gente executou no ano de 2019,
E aí você vai listar todas as não conformidades. Só nesse local de trabalho nós listamos 32 pontos de não conformidade, que geram um risco ao trabalhador. Porque essa imagem que é da internet, por exemplo, dessa cadeira aí, sem condição nenhuma de ergonomia para o trabalhador. Então, o uso prolongado dessa mobília vai levar a uma lesão na coluna do trabalhador, enfim, uma série de danos à sua saúde. Um exemplo aqui, olha, esse de Cartex, né, que é uma caixa coletora de pérfuro cortante, deveria estar num suporte, tá? O local de descanso desse trabalhador, observamos uma cama que está em más condições de uso, né? Deveria não estar em boas condições em que você fizesse a higiene daquela cama após o uso. E a gente vê que, na verdade, não está. Então, isso precisa ser relatado, né, para o empregador, para ele poder tomar as iniciativas que cabem a reverter esse quadro, tá? Então, daí a importância desse relatório pelas equipes da CIPA, no local de trabalho. Além da atuação da CIPA, né, que rege a elaboração do mapa de risco, existe também as demandas dos trabalhadores, tá? Então, eu vou passar a ilustrar algumas conquistas que a gente conseguiu, né, durante essas 2 gestões que eu passei, e que pouco se sabe, né, porque a CIPA não atua no hospital, a gente não vê o trabalho da CIPA acontecer. Então, esse é um momento que eu achei muito salutar, né, que a gente vai poder estar mostrando para vocês aí o que já foi conquista e os encaminhamentos que a gente recebeu dos trabalhadores. Aqui é uma reunião que a gente fez com a superintendente e aqui do lado está a pauta. Por exemplo, nós solicitamos, desde 2019, nós vemos solicitando a implementação de uma comissão gestora do plano de prevenção de acidentes com pérfuro cortante, né? É uma exigência da NR 32 que toda empresa que manipula material pérfuro cortante tem essa comissão. Justamente por quê? Porque essa comissão vai trabalhar, né, a educação ao trabalhador, qual é a maneira correta de descartar aquele pérfuro cortante, como tem que ser a coleta desse resíduo. Ela vai sugerir que o trabalhador adquira dispositivos de segurança, visando a minimização dos acidentes com esse tipo de material. E hoje, se vocês quiserem mandar alguma demanda, já tem no SEI a caixinha da comissão. Olha, é a comissão de pérfuro cortante de acidentes com material pérfuro cortante. Comissão de prevenção de acidentes com material pérfuro cortante. Então, isso foi uma conquista, porque além da CIPA, existe essa comissão que trabalha essa temática. Então, somando forças, todos ganham, né? Além disso, conseguimos, com muita luta, a implementação do fluxograma de atendimento médico de urgência e emergência, tanto ambulatorialmente, como também um socorro de emergência para o trabalhador. Ninguém sabe o momento que você vai passar mal, se você vai ter um infarto, um AVC, uma queda da mesma altura, e você vai precisar de um atendimento imediato. Então, nós estamos dentro do hospital. Já imagine você se acidentar e não poder ser atendido dentro de um hospital. Então, isso para a gente era um absurdo. E já foi definido esse fluxo, né? A gente sabe que pode ser melhorado e precisa ser melhorado, mas já foi um ganho, né? E foi um trabalho fruto também da CIPA. Sabemos que chegou a ser... o sindicato quando tentou se fundar o sindicato, ele também chegou a trabalhar essa temática, mas que a CIPA também entrou nessa luta e conseguiu implementar esse fluxograma. Também tivemos uma demanda em 2020, de 2020 a 2021, que foi o desabastecimento de lancetas, tá? E outro problema que, além de não se ter lancetas, quando se tinha essa lanceta, ela não era retrátil, tá? O trabalhador se acidentava muito, porque ele acabava de utilizar e, por um descuido, ele se furava, ela não retraía. Então, isso também gerava um risco ao trabalhador.
E no momento da pandemia do Covid, para não se parar, né, de monitorar aquele paciente que precisava fazer, por exemplo, uma glicemia, mesmo sem a lanceta, muitos trabalhadores utilizavam agulha, tá? Então, também não estava adequado. E aí foi uma demanda que chegou na CIPA e a gente chegou aí lá no setor de compras e do almoxarifado e a gente conseguiu intervir de maneira que o hospital adquirisse essas lancetas retráteis. Então, hoje, as clínicas já estão abastecidas com essa lanceta. Então, foi um ganho, porque foi a primeira vez que chegou à mão do trabalhador essas lancetas mais seguras, retráteis. Além disso, também solicitamos, né, as melhorias nos espaços destinados ao descanso dos trabalhadores, né? Sabemos que em muitos locais acontece fatos como esse que a gente vê na imagem, o trabalhador não tem um beliche para poder se acomodar no momento do seu descanso. Alguns colchões não são impermeáveis, né? Ainda são de espuma. E a gente levou essa temática para a gestão do hospital e a gente observa que já foi adquirido não um colchão impermeável, mas uma capa impermeável, que amenizou um pouco essa questão, mas ainda precisa de um espaço melhor para o trabalhador, de aquisição de beliches, enfim, bebedouros e outros meios para dar um conforto digno, né, a esse trabalhador. Também solicitamos a reforma nos banheiros de uso coletivo. Não sei se todo mundo sabe, mas existem vários banheiros ali próximo ao Cirraj, tá? Que infelizmente ainda estão numa condição um pouco degradante, mas que a gente já levou a gerência do hospital para que tome as medidas de maneira que torne esse espaço mais saudável para uso, né? Infelizmente, como é uma questão de infraestrutura, isso leva tempo, né? Como foi reportado lá pela gestão, que precisa primeiramente fazer uma reforma no telhado para depois iniciar a revitalização desses espaços. Também solicitamos a inclusão de um membro da CIPA na elaboração do plano diretor estratégico do complexo. Sabemos da importância desse plano, né? Porque ele define as metas durante um triênio, né? Para serem prioritárias dentro da gestão do hospital. E a gente observa que quando a gente lê esse documento que falta ações voltadas à segurança do trabalhador, né? Então, seria interessante a indicação de um membro da CIPA, né? E ele vai poder propor alguns objetivos para serem alcançados, né? Por exemplo, vamos destinar trabalhar essa questão do descanso do trabalhador, que é um desafio aqui dentro do Hospital do Barros. Então, nesse plano, ele vai definir os objetivos a serem alcançados nesse triênio. Além disso, solicitamos que a CIPA fosse convocada mais ativamente a participar das tratativas que envolvam a segurança e saúde do trabalhador. A gente observa que muitas decisões da gestão não se dá a oportunidade, não é consultado os trabalhadores sobre as questões que envolvem segurança do trabalhador, né? Por exemplo, vamos adquirir dispositivos perfurocortantes no hospital, mas não é ouvido o trabalhador de qual seria o melhor dispositivo de segurança de um perfurocortante, por exemplo, né? Isso é só apenas um exemplo da importância de ouvir os trabalhadores, né, nesse momento. Então, propomos essa chamativa à CIPA para ela poder representar os trabalhadores nesse momento. Além disso, também, a gente observou que falta um pouco da integração melhor da CIPA com a unidade de saúde do trabalhador e de segurança e saúde do trabalhador, né? Especialmente no desenvolvimento, implementação e atualização do plano de controle médico de saúde ocupacional e do PPRA, que está migrando agora para o PGR, como o nosso amigo Sérgio falou. Então, seria interessante chamar a CIPA para ser mais atuante
na elaboração desses documentos. Tá? Além disso, era importante também apresentar os relatórios na CIPA, né? Isso é uma previsão que tem na NR7. Então, a gente formalizou esses ofícios à unidade de saúde ocupacional para que pudesse ter uma integração melhor entre esses dois órgãos, né? CIPA e unidade de saúde do trabalhador. E vou falar um pouco agora sobre os desafios, com essa experiência que a gente teve, né? Nas gestões da CIPA, a gente observa que existem vários desafios, mas eu sintetizei alguns, né, que eu acho mais importantes, que vão diminuir os acidentes aqui dentro do hospital. Um deles é diminuir os acidentes com pé furocortante. A gente sabe que é o maior caso de acidente é o acidente com pé furocortante. Então, precisa-se ainda, por exemplo, adquirir um carrinho que você leve aquela caixa de pé furocortante. Sabemos que alguns leitos não é recomendado, como a Gisele ontem falou na live, que não é recomendado ter uma caixa de pé furocortante naquele leito, porque leva um risco para quem está lá, né? Por exemplo, na pediatria teve problemas nesse caso, mas se você tivesse um carrinho em que você ao ministrar um medicamento, ou aí, ao coletar um sangue, você levasse aquela caixa junto com você e trouxesse, de maneira que você não precisasse reencapar uma agulha, né, para poder descartar lá no expurgo, onde fica o posto de enfermagem, seria muito melhor. Além disso, observamos em muitos momentos no hospital que falta o suporte da caixa coletora. Tá? Um outro problema que eu vivenciei lá no meu local de trabalho, que eu convivi com os colegas, que foi disponibilizado em um certo momento, foi adquirido pelo hospital essas caixas coletoras menores para ser utilizados. Só que lá no nosso local de trabalho, que é o laboratório, ela não serviu para uso. Por quê? Porque ela não ficou compatível com a maleta que os nossos coletadores usam. Então, não tinha como eles usarem essa caixa coletora. E ainda faltou um ponto, faltou trabalhar a educação, porque se implementou essas caixas coletoras e não teve nenhum tipo de formação do uso, de como usar essa caixa coletora. Inclusive, a gente verificou colegas da limpeza lavando para reutilizar essa caixa de plástico aí, que é uma caixa coletora de pé furocortante. Então, a gente viu que não se teve informações de como seria o uso desse material. Então, na verdade, em vez de minimizar, aumentou o risco. Esse é só um exemplo, né? E, além disso, a gente precisa padronizar a aquisição desses materiais pé furocortantes, de maneira que seja definida que todo material pé furocortante tenha um dispositivo de segurança, de maneira que você não exponha o trabalhador ao reencape de uma agulha. Esse é um exemplo. Então, existem outros materiais pé furocortantes que a assistência utiliza, que não dispõem de dispositivo de segurança, que a gente ainda precisa superar aqui no hospital. Outro desafio, né, é o combate ao assédio moral, né? Espero que tenha outras palestras que tratem desse assunto, né? Porque de maneira que se tenha ações educacionais, que você possa instruir o trabalhador os tipos de assédio, porque tem muitos trabalhadores que sofrem assédio hoje, mas não sabem que aquele é um tipo de assédio, não sabem que é assédio, na verdade, né? E não sabem quais são os canais que ele pode denunciar esse tipo de agressão contra ele, né? Além disso, falta participar, a CIPA, né? Ela falta participar ativamente, como eu falei anteriormente, dos programas de controle médico ocupacional e o plano de prevenção contra riscos ambientais, né? De que maneira a CIPA ela pode ajudar a unidade de saúde ocupacional? Ela pode requerer, né, juntar forças para que se consiga ampliação dos exames periódicos, né, que o trabalhador faz anualmente. Sabemos que só aqueles exames de sangue não são suficientes para avaliar a saúde daquele trabalhador. Então,
seria interessante ampliar esses exames. Então, a CIPA, juntando força com a unidade de saúde ocupacional, ela pode, sim, conseguir ampliar esse leque de exames, né, para poder avaliar a melhor forma a saúde daquele trabalhador. Além disso, ampliar o programa de vacinação. Né? Sabemos que tivemos um surto de sarampo aqui em Belém e que uma das vacinas que previne a tríplice viral e poderia ser incluída aqui no programa do Hospital Barra Barreto. Então, é um ganho, né? Se você ampliar esse programa de vacinação, você vai proteger o trabalhador, até porque a gente trabalha num local que é referência em doença infecciosa e que recebe esse tipo de paciente, né? Que vem acometido por inúmeras infecções que são preveníveis pela vacinação e que, se você oferecer ao trabalhador, a gente também vai ajudar a que esse trabalhador adoeça, né? Ou até mesmo venha a sucumbir, né, com uma doença dessa que é letal. O sarampo é uma doença que pode ser letal. E, além disso, apoio psicológico ao trabalhador. Observamos que não tem um psicólogo do trabalho ainda na unidade de saúde do hospital. Então, esse é um desafio, né, conseguir esse apoio, porque muitos trabalhadores sofrem hoje com problemas psíquicos que afetam, né, o seu psicológico, como depressão, ansiedade, e até mesmo um evento de assédio moral leva a transtornos psíquicos, né, a esse trabalhador. Então, daí a importância de ter um psicólogo que possa atender e acompanhar esse trabalhador, né, no momento que ele precisa. Além disso, precisamos, a CIPA, né, participar ativamente das tratativas relacionadas aos equipamentos de proteção individual e EPCs, né? De maneira que se possa recomendar o EPI adequado àquele trabalhador, né? Só a gestão definir os EPIs do trabalhador nem sempre está correto, porque o trabalhador que está na assistência, ele sabe qual o EPI que seria melhor para ele. Então, a CIPA ela pode representar o trabalhador na escolha desse EPI. Ele vai ser ouvido. Então, inclusive, isso é taxativo na NR6, que o empregador, ao recomendar o EPI, ele deve ouvir a CIPA e os trabalhadores usuários. Então, ele não pode simplesmente mudar o EPI sem ouvir, né, a CIPA e os trabalhadores. Então, esse também é um desafio, né, a ser superado aqui no hospital. Além disso, a CIPA pode ajudar, além da CIPA, né? Trabalhador, posso ajudar a prevenir acidentes e melhorar as condições de segurança do meu local de trabalho? O que é que vocês dizem aí? Com certeza, né? E, além disso, nas NRs é taxativo que o trabalhador ele tem que indicar, né? Cabe ao trabalhador indicar a CIPA, ao SESMIT e à organização situações de risco e apresentar sugestões para a melhoria das condições de trabalho, ok? Então, você, trabalhador, você tem uma responsabilidade. Não espere só que a CIPA vá melhorar seu local de trabalho. Comunique uma condição que é insegura, né? Comunique. Então, esse é o papel do trabalhador. Além disso, na NR6, que trata de EPI, ele diz o seguinte: cabe ao empregador, quanto ao EPI, ao empregado, quanto ao EPI, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. Então, se o hospital adquirir um EPI que não está adequado, você pode e deve comunicar ao empregador que aquele EPI não está adequado. Tá? Então, é uma responsabilidade de todos. A partir do momento que todo mundo atuar de maneira preventiva, certamente os acidentes de trabalho vão diminuir. E, além disso, né, é direito do trabalhador ter o EPI, né? O trabalhador, você não tem que correr o risco, né? Segurança no trabalho é o seu direito, tá? Então, você precisa desse EPI. E aí, você também tem que comunicar, né, que você está sem o EPI ou que aquele EPI não está adequado. Agora eu vou mostrar algumas ferramentas, né,
de como a gente pode ajudar a instituição a prevenir esses acidentes. Na internet, a gente tem várias ferramentas, né? Por exemplo, o sistema de chamado, que é o CAL. Além disso, tem o SEI, né? Todo trabalhador tem acesso à intranet, ele pode acessar tanto o SEI como o CAL. E, além disso, também, em questões de assédio moral ou outras questões de reclamação, tu tem o site Fala BR, tá? Que a ouvidoria hoje do hospital, ele trabalha com esse sistema. Então, você nem precisa ir na ouvidoria, porque na ouvidoria ele vai fazer esse mesmo chamado. Então, do seu computador, você pode fazer uma reclamação, tá? Para quem não sabia. Então, além disso, né? Hoje no hospital já tem a brigada, que também foi um ganho importante a nível de prevenção de acidentes, que é esse número aqui, caso alguém precise. Né? Funciona 24 horas. Além disso, tem o setor de saúde e segurança do trabalhador, que tem esses contatos aí. Então, vamos lá ver como é que funciona o passo a passo para você fazer a abertura de um chamado no sistema CAL, na intranet do hospital. Como a nossa temática é de pérfuro cortante, a prevenção de acidentes de pérfuro cortante, eu coloquei esse exemplo. Como solicitar a colocação de suporte para a caixa coletora de pérfuro cortante. Tá? Mas pode ser outra temática, como comunicar uma condição insegura, por exemplo, de infraestrutura do hospital. Só vai mudar lá na frente, eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, se você tem essa condição hoje no seu local de trabalho, saiba que você pode mudar. Tá? Basta a gente abrir um chamado para solicitar um suporte que seja adequado para esse local de trabalho, né? E, além disso, eu coloquei aqui a exigência legal. Olha, o recipiente para condicionamento dos pérfuro-cortantes devem ser mantidos em suporte exclusivos e na altura que permita a visualização da abertura para o descarte. Então, a altura tem que ser uma altura adequada para que você veja o orifício que você está descartando, para que aquela agulha não caia no chão, por exemplo. Então, é uma exigência a colocação desse suporte de pérfuro cortante. Vamos lá. Então, você vai abrir a sua intranet e você vai clicar nesse atalho aqui do lado, tá? Que é o sistema de chamado. E aí você vai vir para abrir as várias ferramentas que existem nesse sistema aqui, né? nessa caixa, né? E um deles é a central de atendimento ao usuário, o CAL. E aí você vai clicar e vai abrir a próxima janela. E você vai em chamados, tá? E daí você vai ter várias opções, né? Como se trata de um resíduo, da coleta de um resíduo, quem faz essa gestão do resíduo é o setor de hotelaria. E a gente vai clicar aqui no setor de hotelaria e vai vir selecionar o quê? Gerenciamento de resíduos, requisição, ok? A categoria, são várias categorias dentro do setor de hotelaria. Um deles é gerenciamento de resíduos. Então, você vai descrever o que você precisa. Olha, solicito a colocação de um suporte para a caixa de pérfuro cortante no leito X da unidade X. E aí você vai situar, né, qual é o andar, né, o pavimento que você está solicitando e vai colocar o seu nome de contato, por exemplo. Enfermeira Doriane, eu vou colocar aqui. E aí, quando o setor de hotelaria for na unidade, ele vai procurar, olha, a Doriane abriu um chamado aqui para colocar um suporte de caixa coletora. Aí, ele já vai chegar certo no local. Então, sempre é importante referenciar o nome de um colega, de um turno e de outro também, porque a gente não sabe qual é o turno que vai ser feito a colocação desse suporte. Então, esse foi um exemplo, né, de como eu, trabalhador, posso melhorar aquela segurança, a questão da segurança no meu ambiente de local de trabalho. Então, observam que não é preciso eu acionar a CIPA ou o SERVIT que precisa de um suporte de caixa coletora no meu local de trabalho. Eu posso fazer isso. E muitas vezes a chefia está muito atarefada também. Então,
não espere sempre do seu gestor, dos órgãos, para tomar uma iniciativa que mude a realidade do seu local de trabalho. Mas é sempre importante comunicar ao colega e até mesmo a chefia, olha, chefe, eu solicitei a colocação desse suporte, tá? Para que todos fiquem cientes. E eu sei e espero que vá ter algumas palestras, né, sobre essa temática da denúncia da questão do assédio moral, mas de antemão eu já deixo aqui alguns canais em que o trabalhador ele pode estar relatando alguma questão de assédio moral, né, que ele passa, né? E aí a gente tem a ouvidoria interna, que é o site justamente do Fala BR, e também tem o site do Ministério Público do Trabalho. E, para encerrar, né, eu espero que não tenha passado tanto, mas são informações relevantes. E aí eu encerro a apresentação com a seguinte mensagem, né? Acidentes de trabalho não acontecem por acaso, mas sim por descaso, né? Não se omita, se você está vendo uma situação que pode gerar um acidente, não se omita, faça um chamado, comunique seu chefe, comunique a CIPA, comunique o CERMIT, chame a brigada, enfim, então, tome uma iniciativa. E quem previne acidente, salva uma vida. Então, olha só o que a gente pode ganhar aí, né? Evitar que um colega se acidente de trabalho não tem preço, né? E salvar uma vida, então, não tem preço. Então, eu fico por aqui, passo a palavra, então, para a enfermeira Shirley, para fazer as considerações. Ok, Sérgio, muito bom. A gente teve aí uma tarde bem produtiva sobre o trabalho da CIPA, isso é muito importante. Eu gostaria que você voltasse lá na sua primeira apresentação aí, na sua primeira slide, para a gente poder fazer a sua foto, registrar a sua fotinho, para poder ir lá para o nosso site. Eu vou apenas interromper aqui a produção, tá bom? E interromper a gravação.